Theo Alves faz a pergunta. A minha opinião sobre Felipe Luiz como técnico. Galera, ele tem 2 jogos como técnico profissional. E, sinceramente, a opinião não poderia ser negativa. A impressão é a melhor possível. São 2 jogos, vitória contra o Corinthians por 1-0 no Maracanã e vitória hoje contra o Bahia por 2-0 em Salvador, o que valoriza ainda mais, em que o Flamengo foi inteiramente dominante. O jogo de hoje, ele lembrou muito o jogo de quarta-feira passada no Maracanã. Porque o Flamengo, ele dominou o adversário. Ele teve números muito melhores, ele finalizou mais, né? Ele não deixou o adversário jogar. O Flamengo do Felipe Luiz, como na quarta-feira, hoje só deixou um pouquinho o Bahia jogar quando, no segundo tempo, o time cansou. Porque o Felipe Luiz está conseguindo, com o apoio dos jogadores, os jogadores estão comprometidos com o Felipe. Ele é muito bom, ele é fera, mas sem os jogadores ele não consegue nada. Não adianta pedir para fazer alguma coisa se o malandro vai lá e não faz. Os jogadores abraçaram o Felipe Luiz e estão comprometidos com a causa. Com o apoio dos jogadores, ele está realmente sendo, nesse início de carreira, um discípulo de Jorge Jesus. O Felipe Luiz é um discípulo de Jesus. Ele está colocando a equipe do Flamengo para jogar da forma que o Jorge Jesus fazia. Ainda não conseguiu o mesmo rendimento. Difícil conseguir que uma equipe tenha o padrão, o nível daquela do Flamengo de 2019, mas ele chegou para a galera. Uma boa parte desse elenco foi companheira do Felipe Luiz até o final do ano passado. E jogadores chaves desse elenco jogaram com ele no histórico time de 2019. Então ele chegou para os caras, que são líderes do grupo, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson principalmente, Gabigol, e falou o seguinte: rapaziada, lembra do que o velhinho fazia lá em 2019? Como é que a gente jogava lá em cima, pressionando, marcação alta, sufocando o adversário, perde, pressiona, recupera a bola rápido. Sempre 3 caras próximos para fazer a triangulação, para fazer a bola girar, toques rápidos, velocidade, intensidade, não deixar o adversário respirar. Ele ainda não conseguiu repetir aquele nível lá e dificilmente conseguirá. Mas ele quer isso. E ele está conseguindo fazer isso nos 2 primeiros jogos. Ele conseguiu fazer isso nos 2 primeiros jogos. Então, para um cara que está começando a carreira, que tem 2 jogos, que pegou uma missão difícil, que é tirar o Flamengo de uma crise, e está do jeito que está, o Felipe Luiz está de parabéns. Existem elementos que colaboram para o sucesso do Felipe Luiz. O primeiro eu já citei aqui. Os jogadores estão comprometidos com ele. O segundo, ele conhece o Flamengo. Ele, além de ser rubro-negro, de ter referências no clube, ele jogou no Flamengo por 5 anos. Então não é só ser torcedor do Flamengo. Ele conhece o Flamengo. Ele Você conhece entende como as coisas funcionam dentro do Flamengo. Ele sabe
como essa galera se comporta no vestiário do Flamengo. Então isso é uma outra vantagem. Mais uma, ele é um líder. Ele era um líder do vestiário. Ele é uma unanimidade entre os jogadores. Ele é um cara muito querido por todos eles. O que faz com que esses jogadores se comprometam e queiram que ele dê certo. Ele é um cara muito preparado, estudado, é um cara que está se preparando e já se preparou muito para a função. Ele não chega do nada, não. Ele tem conteúdo. Tanto é que ele já tem as licenças da CBF, agora terá que ter a licença da Conmebol para dirigir ano que vem o time em competições internacionais, e ele fará o curso e terá a licença rapidamente, você pode ter certeza. Então ele é um cara preparado. E um outro ponto que é fundamental nessa chegada do Felipe Luiz. Ele tem o apoio irrestrito da nação rubro-negra. Porque é muito difícil você estar no Flamengo e remar contra a maré. Quando a torcida do Flamengo pega no pé, já era. São raros os casos, Rodinei é um exemplo recente, de jogadores, técnicos que conseguiram virar o jogo em cima da torcida do Flamengo. É muito difícil. Então o Felipe Luiz, ele dificilmente passará por isso. Dificilmente. Eu acredito que mesmo se entrar numa fase ruim, se perder jogos, a torcida do Flamengo terá com o Felipe uma paciência maior do que teria com outro técnico, porque ele é o ídolo do clube. O torcedor do Flamengo enxerga no Felipe Luiz um ídolo, uma das referências de 2019, e quer muito que ele dê certo. E está torcendo muito por ele. E vai apoiar o Felipe Luiz. Toda a população brasileira, velho. É gente pra caramba. É claro que eu não conheço toda a torcida do Flamengo, mas os que eu conheço é uma unanimidade. E eu conheço muitos. É uma unanimidade. Todos apoiam o Felipe Luiz, estão felizes com a vinda do Felipe Luiz e estão vibrando com a chegada dele da forma que está acontecendo. Então, o Felipe é muito cedo, mas ele tem tudo para dar certo. E a forma como ele está armando o jogo do Flamengo agrada muito. Hoje, o Rogério Ceni, que continua sem vencer o Flamengo como treinador, o Rogério Ceni ele foi engolido taticamente pelo Felipe Luiz. O Rogério, que nunca venceu o Flamengo como treinador, talvez tenha sofrido hoje a sua derrota mais pesada para o Flamengo até hoje, porque foi assim, não teve competição. O Bahia pouco teve a bola e quando teve a bola não esteve bem. O Flamengo não deixou o Bahia jogar. O Felipe Luiz, a defesa, que como o time marca muito alto, muitas vezes fica exposta e dá espaço para o adversário, quando ele quebra essa primeira linha de marcação e consegue avançar e chegar no meio, pode pegar um cenário de uma defesa mais exposta e gerar situações para o adversário. No jogo do Corinthians aconteceu isso algumas vezes. Hoje, pouquíssimas oportunidades teve o Bahia. Já houve um ajuste melhor no posicionamento, na compactação do time. Eu vi um avanço nesse aspecto no time do Felipe Luiz. A forma de jogar foi idêntica do jogo do Corinthians para o jogo do Bahia. O Flamengo, mais uma vez, jogou bem. E idêntico também foi o erro na parte final da jogada. O Flamengo venceu por 2-0, Ayrton Lucas e Alcaraz no finalzinho,
num pênalti claríssimo que o Arias, não sei o que deu na cabeça do colombiano, ele se desequilibrou e deu um soco na cara do Michael, pênalti. 2-0. Mas poderia ter sido mais. A mesma coisa foi dita no jogo contra o Corinthians, quarta-feira, no Maracanã. Poderia ter sido mais. E por quê? Falta ao Flamengo um acabamento melhor das jogadas. Era assim com o Tite, era assim com o Sampaoli, era assim com muitos dos treinadores recentes do Flamengo e com o time do Felipe nesses 2 primeiros jogos está acontecendo isso. O último passe antes da conclusão e a finalização, isso não está ajustado. Os jogadores muitas vezes estão fazendo escolhas erradas e o Flamengo tem perdido muitas oportunidades. Hoje, mais uma vez, aconteceu assim. Mas, galera, temos que pesar o seguinte: é o segundo jogo. O Felipe Luiz assumiu segunda-feira. Hoje, neste momento que estamos conversando aqui, sábado, quase domingo. Não tem nenhuma semana. Foram 4 treinos e já saiu do jeito que saiu. Ele agora terá uma data FIFA com muitos jogadores convocados. Pulgar, Plata foi convocado, Gerson foi convocado. Muitos jogadores estarão fora. Mas os jogadores que ficarem, ele vai ter a oportunidade de trabalhar com esses caras e ajustar ainda mais o time do Flamengo para o próximo compromisso, que é o Fla-Flu do dia 17. Que jogo, meu irmão. Porque o Fluminense está na zona de rebaixamento, ou seja, está ali, não está dentro, mas está colado nela. O Flamengo pode empurrar o Fluminense para a zona de rebaixamento, ou o Fluminense pode ganhar o Flamengo e tirar o Flamengo, né, de G4, afastar de vez da briga pelo título. Um jogo sensacional. E o Felipe terá tempo para trabalhar o Flamengo até esse jogo e depois a partida importantíssima contra o Corinthians no dia 20, que vai definir o finalista da Copa do Brasil. Eu estou vendo alguns comentários em relação a parado, esperando a data FIFA, mas, né, as contas estão feitas. Né? A classificação ficou assim: o Botafogo ampliou a vantagem sobre o Palmeiras, mas não mudou a lógica, né? Se eles tiverem resultados iguais em todas as rodadas, quando se enfrentarem, o Botafogo tem a vantagem de empate contra o Palmeiras, né? Hoje é assim, nessa briga. Fortaleza está ali com 55, Flamengo chegou um pouquinho, tem 51 com um jogo a menos, né? Depois vem o São Paulo e o Inter, que é quem deve esse jogo do Flamengo. Então pode mexer, né? Esse G6 pode mexer aí. Depois Bahia, Cruzeiro, Vasco e Atlético Mineiro. E ali na turma do Lusco-Fusco, Grêmio, Criciúma, Bragantino, Juventude, o Atlético Paranaense deve 2 jogos, mas está com a pontuação incômoda e jogando mal, né? Jogando mal. E aí vem o Fluminense, que saiu da zona do rebaixamento nessa rodada, se não me engano tem um jogo a menos também. E aí vem Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense no Z4. Falando agora de G4. Ontem a gente chegou a dar essa informação aqui, né, Alex? As chances de título se inverteram. O Palmeiras estava, apesar de estar em segundo, né? Você observando próximos jogos, possibilidades e tal, o Palmeiras tinha um percentual maior que o do Botafogo. Agora não. O Botafogo tem quase o dobro de chances, 57 contra 33. Fortaleza, 5, Flamengo quase 4. São Paulo e Inter residuais, as chances. Né? Ali... título realmente muito mais difíceis, né? São Paulo e Internacional é 2009 feelings, né? Aquele ano em que tudo que não podia acontecer, aconteceu. Se for desse jeito... E é óbvio, né, que esses números, né, gente? Tem gente que fica louca, né? Como é que vai saber? Calma, é só o número. Ela varia muito de rodada para rodada, por exemplo. Porque chega numa rodada, Botafogo e Palmeiras, um exemplo, empatam, não ganham, e o Fortaleza ganha, naturalmente vai subir essa numeração. Essa projeção é assim: quais são os jogos que faltam? Qual é o grau de dificuldade desse jogo? É em casa? É fora? Lógico que é só uma ideia, uma hipótese. Aí você joga ali uma fórmula matemática. Agora, a fórmula não joga. Né? E que a maioria, né, de nós não conseguimos fazer essas contas. Por isso que o cara pode ficar revoltado com os números, mas não tem problema. Torça pro seu time, esquece os números de repente. O Botafogo tem mais chance que o Palmeiras de ser campeão. E só vai ser campeão jogando, aí, ganhando. E aí, se você for pôr numa balança onde o Botafogo, que ele fez a sua parte,
E agora só faltam 9 partes para ele fazer. Cada vez que ele fizer, esse percentual vai ser maior, é óbvio. Por isso que ontem falamos aqui, a rodada foi positiva para o Botafogo nesse sentido, né? Nós ganhamos, o adversário que está perseguindo a gente, que só cuida do brasileiro, não ganhou, né? Tudo isso vai essa vitória mais que é o primeiro né? ponto de desempate acabou sendo importante sempre vencer nesse sentido. Nós separamos trechinhos das entrevistas dos treinadores que estão brigando pelo título brasileiro. Vamos rodar. Nós estamos em 2 competições a lutar por elas. Temos até ao final da temporada, não temos margem nenhuma para poder ter algum abrandamento em jogo algum, portanto temos todos os jogos são de exigência máxima, são finais para nós. A ideia é jogar um jogo de cada vez, procurar somar os 3 pontos a cada jogo. Hoje não conseguimos, e se chegar ao final e o Botafogo fizer mais pontos do que nós, é dar-lhes parabéns. Eu somente penso no Fluminense a partir de hoje, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber os outros resultados, não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois não depende da gente, mas eu acredito sim. Vamos a continuar lutando, temos bom elenco, uma boa qualidade em nossos jogadores e trabalho de muito tempo e vamos a continuar por o mesmo caminho, acreditando sempre. Aquilo que o Felipe Luiz falou ali fica só na questão da vontade. É a ideia. Vale como conceito. Esquece lá, vamos pensar aqui. Mas na vida real não vai acontecer, não tem jeito. Não tem o jeito, mundo é conectado demais pra gente, né? Pra qualquer um se isolar de resultado. Não tem como, ele vai olhar, ele vai pesquisar, ele vai criar. Se a gente jogar aqui, a gente pode perder aqui, ou empata aqui, se for. Não tem como. Esses números que a gente acabou de mostrar aqui, ó. Todos os técnicos vão fazer nesse intervalo de adaptação. E seus atletas também, né, Ramon? Claro, exatamente. Não tem como. Não tem como não se influenciar, né? Agora vamos para as possibilidades de permanência na primeira divisão, tá? Atenção, não é? Né? Aí é pesado. Não são possibilidades de cair. Então, quanto maior o número, melhor para o seu time, tá? Tá assim. O Atlético Paranaense, bem, apesar, né? Do momento em campo não ser dos melhores, né? Mas tem 2 jogos ainda por fazer, tudo isso vai pesar. Criciúma e Bragantino se colocam também numa boa situação. Acho que o Juventude também, né? E o Fluminense, se a gente for comparar com chance de título, o Fluminense está igual ao Botafogo. Verdade. Né? Só que com o Corinthians um pouquinho mais colado, né? O Vitória ainda tem um número ali razoável. Cuiabá e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense já está quase naquela cota do Inter e do São Paulo para ser campeão, né? Difícil. É preciso dar tudo muito certo daqui até o fim do campeonato. E sempre confrontos para eles vão ser sempre mais difíceis, porque são investimentos, assim, orçamentos menores, igual o Atlético acabou perdendo em casa agora. Então, tá todo mundo, infelizmente, nesse ponto, não a gente falando, contando ganhar pontos realmente contra essas equipes. Porque o restante, que é tudo confronto direto ali com muitos deles, a dificuldade ela vai ser também um pouco maior por causa do peso de estar nessa condição. Então, todo esse percentual aí, até o Atlético Paranaense, ele fica mais pesado. Agora, os 4 times que subiram estão nessa lista aí, né? 2 deles no Z4 e um na lanterna, com muito pouca chance de permanecer, né? Vitória e Atlético Goianiense. Agora, Criciúma e Juventude talvez estejam bem mais acima do que a gente imaginasse no começo do campeonato, né? É aquela coisa, assim, sempre os clubes que sobem da Série B, né, para a Série A, a gente já imagina que eles vão realmente brigar para não cair no ano seguinte. Isso aí é natural, né? Por uma questão até de potencial de investimento. De renovar seu elenco, precisa renovar, né? O elenco para a Série B é um, para a Série A é outro. Mas o curioso, eu estava vendo aqui agora, olhando o Corinthians aqui, né? E aí eu fui na tabela. E estava vendo hoje também essa fonte, estava vendo hoje, estudando o espremo estatístico. O Corinthians precisa de 5 vitórias em 9 jogos, Barreto. 5 vitórias em 9 jogos 45, é mais de 50% de aproveitamento. Eu gosto de fazer esse exercício aqui. Qual é o percentual atual do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? Não vai dar tempo de eu fazer uma regra de 3 aqui. Vamos fechar em 50%. Não é exatamente, mas tem que ser mais de 50%, tá? O Corinthians hoje tem 33%. Então ele tem que subir de 33% para 50%. E aí, uma projeção que eu acho útil fazer. Quem tem 50% hoje? O Bahia, 51%. O Inter tem 54%. Aí você vai olhando. Por exemplo, o último a falar foi o Mano Menezes. Aí o torcedor olha a tabela e já vê que tem um Fla-Flu. É o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Aí ele fica pensando, será que vem o Flamengo reserva aí?
né? Será que pensando já na Copa do Brasil. Dá para contar com esse jogo, né? Enfim, agora cada torcedor vai fazer sua listinha aí. E, bom, a gente fez aqui uma lista voltando a falar de disputa por título, né? Botafogo e Palmeiras. Eu acho muito difícil falar em tabela, mais fácil, mais difícil. Sabe por quê? Eu acho que nessa reta final... Sexto colocado entra na briga. Já estava nessa briga de vez por vaga na Libertadores. Quem consegue uma distância boa dentro do G4 nessa rodada é o Flamengo, que foi até Salvador, venceu o Bahia por 2-0. Vamos dar uma olhada nos lances desse jogo. Claro que o Flamengo é aquele limbo ali, né? Será que ainda dá para brigar pelo título? Será que a questão é se firmar de vez no G4? É um debate que a gente vai... realizando ao longo das rodadas, e vai depender muito se Botafogo, se Palmeiras vão dar brechas para essa disputa pelo título, que hoje é muito distante, são 9 pontos em relação à liderança, claro, lembrando que tem um jogo a menos. De qualquer forma, Rafa, é importante o Flamengo ir apresentando um futebol, uma evolução, né? A gente já viu um jogo muito bom contra o Corinthians pela Copa do Brasil, um placar que, na minha visão, não foi nem condizente com o que foi o jogo, só 1-0 para o Flamengo, poderia ter sido uma vitória para até encaminhar uma vaga na final da Copa do Brasil. E aí foi até Salvador, uma boa partida, mais uma vez. O Bahia não teve forças para bater de frente com esse Flamengo do Felipe Luiz. Esse foi o quarto encontro entre essas equipes no ano e a quarta vez, né, que o Flamengo conseguiu sair melhor, com resultado favorável. E o Bahia, especialmente, sentiu muita falta do Everton Ribeiro, que estava suspenso, e aí o Everton Ribeiro é um cara que tem muito controle do meio de campo, consegue acelerar o passe, consegue criar boas dinâmicas, boas construções para que o Bahia tentasse pelo menos sair dessa pressão imposta pelo Flamengo. E aí vem um Flamengo com as características que o Felipe Luiz já vem dizendo e batendo na tecla e mostrando nos trabalhos que ele vinha tendo na Sub-17, Sub-20 do Flamengo também, que é o que se chama DNA do Flamengo, principalmente depois da conquista de 2019, que é um time que marca no campo adversário, que bota muita pressão. Então, dos 4 encontros que Bahia e Flamengo tiveram esse ano, esse, sem dúvida, foi o que o Flamengo conseguiu, de fato, dominar o Bahia na Fonte Nova. Foi um Flamengo muito superior, mas que peca, mais uma vez, em efetividade. É um Flamengo que constrói muitas oportunidades, mas que no último terço do campo, muitas vezes, tem dificuldade para finalizar, para ser eficiente em finalização. O Gerson, mais uma vez, sendo brilhante, colocando os companheiros dele em situações muito boas, assim, de gol. Ele tá sendo o grande destaque em todos os jogos. Foi muito bonito o que ele fez nesse pênalti, já no finalzinho do jogo. O Michael sofre um pênalti e ele fica o tempo todo ali com a bola na mão. E aí dá a bola para o Alcaraz, que não tinha feito ainda nenhum gol pelo Flamengo, passou por um momento pessoal difícil nos últimos dias, então ele dá a bola e aí o Alcaraz faz o que tem que ser feito, né? Bate muito bem o pênalti e coloca o Flamengo, amplia a vantagem do Flamengo, mata o jogo. Gols do Ayrton Lucas e do Alcaraz nessa vitória do Flamengo sobre o Bahia. Vamos dar uma olhada então no que disse Felipe Luiz, agora técnico do time. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942,
1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.